que... Peraí, deixa eu ver aqui. Onde é que abre a apresentação? Lá no cantinho tem apresentar agora. Aí você pode botar a tela cheia, ou senão só uma janela. Aí compartilha minha tela, então, é isso? Isso. Tela ou uma aba. Aqui? Vocês estão vendo alguma coisa aí? Ainda não. Ainda não. Depois que aperta em apresentar, geralmente tem que apertar na tela novamente. Assim, vai ter um quadradinho pequeno, você aperta nesse quadrado, aí depois aperta em compartilhar de novo. Ele faz compartilhamento de internet, isso aí? Em 4G. Não, mas é... Faz o roteador. Nossa, acho que tem. Roteador Wi-Fi. Deixa eu ver. Bota L777. Tá cheia a bateria desse? Não, 23. Dá. Fazer um roteador Wi-Fi precisa ser desativado. Ah, voltou, Luiz. Deve ter voltado junto com o Wi-Fi. Voltou. Nossa, a mãe falou que tipo, ia demorar séculos. Voltou a luz. Agora, aqui, beleza, compartilhar. Foi aí? Ainda não. Ah, agora foi. Foi? Foi. Ó, a hora que vocês quiserem que eu comece, Então pode é falar aí. vai começar a aula agora, o pessoal sobre concussão cerebral no esporte, né, com o Dr. Moacir. Ele é médico pela UNB e tem um título de fisiatria e de medicina do esporte. E acho que é isso, basicamente. Se quiser se apresentar também, doutor, falar um pouquinho mais. Não, tá, eu vou falar um pouquinho, tá dando para ouvir direitinho? Qualquer coisa você me fala, tá? Beleza. Eu sou médico, né, eu me formei na UNB em 2001 para 2002, e até um slide, eu sou hoje, eu trabalho na Life Checkup, que é uma clínica de medicina esportiva aqui em Brasília. Até o ano passado eu trabalhava no hospital de base, fiquei 10 anos lá, mas na área da fisiatria, né? Mas agora ano passado eu saí. E a Life Checkup é dentro do Hospital Home, que é um centro de excelência da FIFA, né? Esses centros de excelência da FIFA, eles têm que renovar o cadastro anualmente, através de publicações científicas, de cursos, e nós já estamos, um ano antes da Copa do Mundo do Brasil, foi quando a gente conseguiu esse credenciamento. Esse credenciamento do Centro Médico de Excelência da FIFA, no Brasil na América Latina são só 3, aqui, a USP e a Faculdade Paulista de Medicina. Então, é bem interessante. Eu estou falando aqui com muitos alunos, né, de medicina, então eu me transportei para a época que eu estudava medicina na UNB, eu me formei em 2001, e eu nunca soube direito o que eu queria fazer, né, de me especializar. Eu só sabia que eu não tinha muita definição do que eu queria de especialização, eu só sabia que eu não gostava muito do ambiente hospitalar, eu não gostava muito de cirurgia, porque eu apresentava toda vez uma lombalgia, toda vez que ia auxiliar algum cirurgião, não sei se é porque eu sou alto e geralmente os médicos eram mais baixos e a mesa, né, da sala do centro cirúrgico ficava mais baixa, então doía minhas costas toda vez. Eu sempre fui fã de esportes, pratiquei esporte minha vida inteira, fui atleta de voleibol, fui da seleção de Brasília de vôlei, fui da seleção de Brasília de polo aquático, fui nadador também, o máximo que eu consegui foi vice-campeonato do Centro-Oeste. E na época de faculdade eu conheci o Dr. Blanco, que é um médico do esporte também, PhD, um cubano, e ele trabalhava aqui em Brasília, já dando aula até na Católica, na área de medicina esportiva, muitos aí devem conhecer ele, e eu comecei a fazer um estágio no serviço dele desde a época da faculdade, né, e foi aí que eu comecei a levantar esse interesse pela medicina esportiva, né.
Na época, não existia ainda residência médica em medicina esportiva, não era uma especialidade médica também tão difundida, né? Mas tinham já algumas pós-graduações em medicina do esporte. Então, em 2002 eu servi o Exército, serviço obrigatório. Em 2003 eu fiz a minha especialização em medicina do esporte na Clinimex, que é uma clínica de medicina do esporte do Dr. Cláudio Gil, que é um médico do esporte bem reconhecido no país, né? E fiz lá a pós-graduação, mas senti que depois da pós-graduação eu ainda faltava alguma coisa para começar a exercer minha especialização, né? Não tinha me sentido ainda muito completo na área da medicina do esporte. E aí, na época, eu tinha algumas opções de residência médica, e eu escolhi a fisiatria, que eu achei que era o que mais parecia, né, com a medicina do esporte, e eu fiz a residência médica na BBR, que é como se fosse um Sara Kubitschek lá no Rio de Janeiro. E foi muito bom porque o meu preceptor da residência era o médico-chefe da CBDA, para a parte ortopédica. Ele era... eu tinha também lá um médico-chefe da Delegação Brasileira de Remo, tinha também um médico-chefe do Comitê Olímpico Brasileiro, que era um ortopedista que trabalhava no mesmo serviço lá. Então, eu comecei desde a minha residência a acompanhar delegações do Brasil em viagens para Sul-Americano, Pan-Americano, campeonatos mundiais, principalmente da CBDA, e tive oportunidade também de ser médico das Olimpíadas no Rio. Eu fui responsável pelo programa de concussão cerebral das Olimpíadas, junto à delegação do Brasil. Eu pude participar de 2 Pan-Americanos, né, o do Rio de Janeiro e esse agora no ano passado em Lima. Então, eu ainda tenho um vínculo com o Comitê Olímpico Brasileiro, né? Na semana passada vocês tiveram aula com a chefe do Departamento Médico do COB, né? Depois da residência médica em fisiatria, eu fiquei 1 ano na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, de 2006 a 2007, onde eu pude, pela primeira vez, ter contato com um programa de concussão cerebral. A Universidade de Pittsburgh é o maior programa de concussão cerebral dos Estados Unidos e do mundo. Eles atendem e prestam serviço para vários times profissionais dos Estados Unidos, várias ligas esportivas, além de também atenderem vários times do Canadá e do mundo todo, praticamente. É um serviço imenso que tem lá. E eu não havia ainda tido contato com essa parte de concussão cerebral aqui no Brasil, na especialização de medicina esportiva que eu tive, nas experiências que eu tive junto à CBDA, etc., eu não tinha nem praticamente ouvido falar em concussão cerebral no esporte. E depois dessa especialização que eu fiz nos Estados Unidos, eu acabei fazendo também um Research Fellowship no Departamento de Neurologia Comportamental e Testagem Cognitiva Computadorizada na Universidade de Melbourne, na Austrália. Eu vou falar um pouquinho depois do médico-chefe que me acompanhou lá, que eu acompanhei lá, e foi muito bom para ter uma outra visão também dessas testagens cognitivas. Eu vou falar para vocês hoje sobre concussão cerebral, né? Então, concussão cerebral, ela é definida como um distúrbio temporário da função cerebral induzida por trauma e envolve um complexo processo patofisiológico. Geralmente é autolimitado e se encontra no lado menos severo do espectro das lesões cerebrais. Como vocês viram aí no vídeo, né, concussão do latim significa sacudir violentamente. Então, é o que o cérebro faz ali dentro da calota craniana, e uma série de alterações químicas são geradas por esse sacudir aí. E uma outra definição de concussão cerebral, né, da 5ª Conferência Internacional de Concussão no Esporte, tem esse documento publicado, e é um documento bem interessante para quem quiser aprofundar e ver um pouco mais sobre concussão. Ele é um trauma direto ou indireto, pode ser um trauma direto ou indireto na cabeça. Eu já atendi uma paciente, eu acho que ela era não sei se era ginástica olímpica, ela caiu sentada, e pelo trauma que foi um trauma um pouco grande, ela transmitiu força para o cérebro e teve uma concussão. Então, pode ser um trauma indireto também na cabeça. O início imediato dos sintomas, mas em alguns casos os sinais e sintomas podem evoluir e aparecer em minutos ou horas após o trauma. É um distúrbio funcional do cérebro e não estrutural a princípio, tá? Então, todo exame de imagem tradicional, como tomografia, ressonância do cérebro, vão ser normais nos casos de concussão cerebral e vão servir mais para descartar problemas mais graves, como
uma contusão cerebral, uma hemorragia, né? Os sintomas da concussão geralmente são autolimitados, melhoram em alguns dias, em poucos dias, mas em alguns casos isso pode se prolongar, e por definição, um processo prolongado quando a recuperação dos sintomas são acima de 10 a 14 dias em adultos e acima de 4 semanas em crianças, tá? Por todo esse processo aí de início dos sintomas eles são muitas vezes sutis, sintomas podem aparecer tardiamente, são problemas funcionais, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte considera a concussão cerebral como a lesão de maior complexidade de diagnóstico e de tratamento e manejo, tá, na medicina esportiva. Esses são os eventos químicos na concussão cerebral. Então, quando o cérebro sacode lá dentro da calota craniana com uma força suficiente para gerar isso, ocorre aí um efluxo de potássio, tá, das células, dos neurônios. Isso gera uma ativação da bomba só de potássio para restaurar o potencial, né, de membrana, e isso gera um grande consumo de ATP, tá? Ao mesmo tempo, são liberados aminoácidos excitatórios de ativação de receptores NMDA. Isso gera um aumento de cálcio intracelular e mitocondrial, e isso faz com que se diminua a capacidade oxidativa, ou seja, você tem uma necessidade grande de energia para restaurar o potencial de membrana e tem uma capacidade de gerar essa energia baixa, tá? Então, o cérebro cerebral ele pode reduzir em até 50%, e existe ali, acaba ocorrendo uma crise energética, um acúmulo de ácido lático, uma acidose, alteração de permeabilidade da membrana, alteração de permeabilidade da barreira hematoencefálica e edema cerebral. Só um minutinho, gente. Fumar? Minha filhinha de 2 anos, desculpem aí, tá? Mas todo mundo está acostumado nessa época de pandemia, né? Todo mundo já está acostumado com home office, então isso faz parte aí, me desculpa. Então, a gente tem um aumento da vulnerabilidade do cérebro por um período, tá? Então, você tem uma diferença grande na demanda energética e na capacidade de gerar essa energia. E durante esse período que acontece esse mismatch aí dessa demanda e da produção de energia, o cérebro ele fica vulnerável. E essa é uma das grandes preocupações na concussão cerebral, porque, como vocês viram, é uma lesão autolimitada, em torno de 10 dias a 14 dias dos adultos, o paciente já vai ter uma melhora significativa, já vai estar curado praticamente, e crianças demoram um pouquinho mais, mas esse período de vulnerabilidade que é o problema. E nesse período, uma segunda lesão, até mais leve do que a anterior, pode se tornar irreversível e gerar até a morte, tá? A gente vai ver um pouquinho as possíveis complicações disso nos próximos slides. A epidemiologia da concussão cerebral no esporte, para quem está querendo, vocês são da Liga de Medicina do Esporte, então acredito que muitos têm interesse em seguir, né, essa especialidade, e como especialistas em medicina do esporte, vocês vão ver que não tem como não saber lidar com essa situação, tá? Esse foi um estudo publicado, né, em 2006 sobre os Jogos Olímpicos de 2004. A cabeça foi o local de lesão, não concussão especificamente, mas trauma de cabeça, né, de uma forma geral, foi a região do corpo mais acometida nesses Jogos Olímpicos de 2004, 21% contra 13% do tornozelo e 13% do joelho. O diagnóstico mais comum foi a contusão de cabeça. Agora, uma coisa importante é que em torno de 10% das contusões de cabeça geram concussão cerebral, e você precisa saber diferenciar uma coisa da outra, né? Nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, se vocês verem nessa tabelinha aqui do lado, você teve ali 65 lesões musculares, 57 entorses ligamentares, 24 fraturas, 15 deslocamentos ou subluxações, 12 lesões de menisco e 9 concussões. E aqui, você tem aqui 7 no boxe, 2 no rugby, 1 no BMX, no mountain biking e no handball. Esses dados realmente dependem de quem notificou e tudo, mas só no Brasil nós tivemos 3 casos de concussão em
em jogadores de basquete. Então, esses dados não são tão fidedignos, mas para vocês terem uma ideia, lesões de face e cabeça foram 125 lesões, e lesões de joelho, que foram as mais comuns, foram 130. Então, bem próximo do mais comum também, tá? A Copa do Mundo de 2018, esse é um gráfico da incidência de lesões ali, e você vê que as lesões mais comuns foram as lesões de isquiotibiais, 21% das lesões, e é a grande lesão que é a mais estudada no futebol, né, pela FIFA e outros órgãos de medicina esportiva ligados ao futebol, são essas lesões de isquiotibiais mesmo. Agora, o segundo colocado foram, em empate, a concussão cerebral e lesões de joelho, de uma forma geral, acometendo 12% das lesões. Então, a concussão cerebral, de novo, chefiando aí à frente, né, dessas lesões mais comuns. O diagnóstico e, assim, vários outros esportes são muito comuns, né, principalmente esportes de contato. O futebol é muito comum, o futebol americano nem se fala, rugby, lutas de uma forma geral, judô também, taekwondo, a incidência é altíssima, então esses esportes são ainda mais comuns, tá, do que o futebol, por exemplo. O diagnóstico é clínico, tá, eu pus esse homenzinho com a grande lupa aí, porque todos esses sintomas, eles podem estar presentes, mas se um deles estiver presente, você pode levantar uma suspeita de diagnóstico. Então, por exemplo, esses sintomas são divididos em 4 categorias comportamentais. Então, o atleta ele pode ficar mais emotivo, mais triste, mais nervoso ou mais irritado. Você pode ter alterações cognitivas, como problema de atenção, disfunção de memória. O paciente, geralmente, esse termo nublado, eles referem isso um pouco, o raciocínio meio nublado. Fadiga, lentidão cognitiva são também possíveis sintomas. Distúrbios do sono, então dificuldade para iniciar o sono, dormir menos ou mais do que o normal pode acontecer. Problemas visuais, tontura, distúrbios de equilíbrio, cefaleia, fotofobia, náusea, até sintomas parecidos com enxaqueca são muito comuns também. Todos esses sintomas podem acontecer num quadro de concussão cerebral. A perda da consciência, ela pode acontecer e não está ligada a nenhum processo mais grave no cérebro, só realmente a concussão cerebral, mas só 8% dos casos diagnosticados com concussão cerebral vão ter perda da consciência. Então, a maioria não vai ter isso. Então, pega um atleta que está aí no final do jogo, que apresenta ali fadiga, por exemplo, depois de uma pancada na cabeça. Está no final do jogo, a fadiga pode estar acontecendo de qualquer jeito, né? Uma dor de cabeça, ele está jogando no sol, está desidratado, ele pode ter uma cefaleia por outro motivo, né? Uma náusea também, está ali no limite do esforço físico. Então, são sintomas que são muito sutis. E se você não estiver atrás desses sintomas, e perguntando, investigando, e fazendo um exame clínico ali do atleta na hora, você não vai acabar passando desapercebido. E muitos órgãos médicos da medicina esportiva relatam que realmente os números que são reportados de concussão cerebral provavelmente são bem abaixo do que o que realmente acontece, tá? Isso aqui é um caso, né, de concussão cerebral, isso foi a final da UEFA, da Champions League, desculpa, e aquele goleiro, vocês viram ali que ele sofreu um trauma de cabeça com outro jogador, desculpa, o vídeo está meio lento aí, mas ele levantou na mesma hora, aparentemente estava tudo normal com ele pôs a mão um pouquinho na cabeça, mas depois já voltou ao normal. Então, assim, difícil dizer se realmente, né, naquela hora não deu muito para ter uma visão clara de que ele havia sofrido uma concussão cerebral, tá? Isso foi no começo do jogo, não sei se quem viu isso aí, mas depois, ao longo do jogo, ele fez isso, ele tomou alguns frangos aí e sofreu 3 gols, que a princípio um goleiro no nível dele não sofreria, né? Então foi muito estranho, não sei quem acompanhou essa final, acho que foi 2018, se eu não me engano, né? Olha esse frango dele. A bola vem em cima dele e ele não conseguiu pegar. Então, assim, esse goleiro, ele foi avaliado, submetido a alguns exames em maio de 2018, no Hospital de Reabilitação de Spalding,
E depois de revisar cuidadosamente o filme do jogo, a história detalhada clínica, os sintomas subjetivos presentes imediatamente também pós o contato, e o exame físico, algumas metas, eles concluíram que ele havia sofrido uma concussão cerebral. Então, você vê, é uma coisa tão possivelmente sutil que, mesmo numa final de campeonato, médicos que têm experiência com concussão, às vezes isso passa desapercebido mesmo, né? E os riscos de uma concussão cerebral são naquele período que eu falei para você, né, em que tem uma vulnerabilidade grande do cérebro. Então, o risco de retorno precoce ao esporte, igual esse goleiro fez, ele continuou jogando, o recomendado é que, tendo uma suspeita de concussão, o atleta seja removido da prática do esporte no mesmo dia, até que seja esclarecido se ele teve ou não. Então, suspeitou, tem que tirar o atleta de um risco de ter uma nova pancada na cabeça. Os riscos a curto prazo são a síndrome do segundo impacto, que eu vou explicar daqui a pouco o que significa, o aumento dos sintomas e prolongamento da recuperação, e a diminuição do tempo de reação e aumento do risco de uma segunda concussão ou outra lesão. Então, isso com certeza aconteceu com aquele goleiro, vocês viram que a reação dele não estava muito adequada, né? Então, a síndrome do segundo impacto é uma alteração cerebral devastadora que pode gerar morte em pessoas que são submetidas a um novo trauma. Então, aquela pancada, mesmo que leve, depois, com o cérebro ainda em recuperação e naquele estágio de vulnerabilidade, ele pode gerar até a morte, tá? Se essa concussão, se esse novo trauma for antes do primeiro trauma ter sido recuperado. Isso foi publicado agora em 2017, foi um lutador de judô, 16 anos, ele contundiu a região occipital no treino, sentiu uma tontura, mas nada importante, não foi avaliado. No dia seguinte, ele voltou a treinar e ele sofreu uma nova queda com a contusão da cabeça no chão. E nada também muito grave. 2 minutos após essa segunda contusão, ele começou a sentir uma cefaleia muito intensa, perdeu a consciência e morreu após 5 dias de internação. Na autópsia, eles viram hematoma subdural de 1 milímetro, que não geraria nenhum caso parecido com o que ele teve, um edema cerebral significativo maior do que o esperado para pequenas hemorragias encontradas. Então, esse caso foi considerado como uma síndrome do segundo impacto, tá? A síndrome pós-concussão que também pode acontecer, e principalmente acontece em quem não tem um manejo muito adequado da concussão no primeiro momento, são sintomas neurológicos por mais de 3 meses, então é um prolongamento importante dos sintomas, cefaleia, enxaqueca, problemas de atenção e reflexo, comprometimento escolar, depressão, irritabilidade. Em torno de 10 a 15% desses pacientes que têm essa síndrome pós-concussão, os sintomas vão persistir por mais de 1 ano. Então, no departamento de concussão cerebral em Pittsburgh, eu atendi muitos pacientes escolares lá, né, porque tem uma lei lá que obriga todos a fazerem esse programa de concussão, e eu atendi crianças, às vezes, por 9 meses, até por mais de 1 ano, com dificuldade escolar, dificuldade de concentração, cefaleia, enxaqueca intensa. Então, compromete muito a vida da pessoa quando isso não é, quando existe esse prolongamento desses sintomas, né? Atletas que retornam ao esporte no mesmo dia, isso foi publicado na British Journal of Sports Medicine em 2013, né? Os atletas que retornam ao esporte no mesmo dia ou antes da recuperação completa tendem a ter déficits cognitivos mais pronunciados e uma recuperação mais lenta. Por isso que a gente bate muito na tecla, né, desse acompanhamento da concussão até a recuperação completa. Vocês vão ver como que as instituições esportivas têm se pronunciado em relação a isso. A performance é outra coisa que prejudica, vocês viram claramente lá no vídeo, né, do Cairo, lá do goleiro. Existe a concussão, ela prejudica o tempo de reação simples, prejudica o tempo de reação de escolha, diminui a visão periférica, diminui a resistência física, a tolerância ao esforço. Isso muitas vezes aumenta o risco de outras lesões relacionadas ao esporte, né? Então, o lutador, no caso, não vai ver de onde vem o chute, e esse chute pode quebrar a perna dele, ele não vai ter um reflexo para sair disso de uma forma rápida, então isso pode prejudicar e pode até gerar uma nova concussão ou uma síndrome do segundo impacto mais facilmente. Os efeitos a longo prazo da concussão cerebral, muitos aí podem lembrar aí da
da questão dos lutadores de boxe, né? Existe um risco de sequelas neurológicas a longo prazo, existe uma associação entre concussões prévias e déficits cognitivos crônicos, e existe também uma nova doença que está sendo divulgada e defendida, que é a encefalopatia crônica traumática. Isso ainda é um pouco controverso no meio médico, mas existem muitas pessoas que muitos artigos sobre essa encefalopatia crônica traumática. Então, a encefalopatia crônica traumática, ela é caracterizada por distúrbios comportamentais. Eu acho que alguns aí devem ter visto aquele filme do Will Smith, né, que chama Concussion, né, e ali ele fala sobre isso, sobre esses distúrbios comportamentais crônicos nos jogadores de futebol americano, né. Então, a pessoa tem as concussões cerebrais ao longo da carreira esportiva, e depois de determinada idade, mais avançada, ele começa a ter distúrbios comportamentais, depressão, apatia, impulsividade, agressividade, déficits cognitivos, problemas de memória, parkinsonismo, tremor, disartria, ataxia, dificuldade de coordenação e tendências suicidas. Esses sintomas podem estar juntos ou separados, e aí o que eles começaram a ver no futebol americano é que alguns atletas começaram a cometer suicídio, e tem um grupo em Boston que estuda o cérebro desses atletas, que muitos deles até deixam um bilhete lá, depois de cometer o suicídio, doando o cérebro deles para esse grupo de Boston, que é quem defende muito essa encefalopatia crônica traumática. Esse é um slide do 4º Congresso de Concussão Internacional de Concussão Cerebral no Esporte, que eu participei, e foi desse grupo de Boston. Então, esse é um cérebro normal, aqui à esquerda, e à direita, um cérebro num estágio final de encefalopatia crônica traumática, né, com uma atrofia importante generalizada. Esses problemas todos geraram uma comoção muito grande no meio da medicina esportiva, pelo mundo, e desde 2001 tem sido sediados alguns eventos internacionais de concussão, sobre concussão cerebral no esporte. Isso é sediado pela FIFA, pelo Comitê Olímpico Internacional, também pela Federação Internacional de Rugby e alguns outros esportes. Então, teve em Viena em 2001, em Praga em 2004, em Zurique em 2008, em 2012 também em Zurique, que foi quando eu comecei a participar também dessas conferências. E o último encontro foi que é o consenso atual, foi em Berlim, que eu participei também, o consenso foi publicado em 2017, ia ter uma nova conferência internacional esse ano agora em Paris, mas por causa da pandemia foi adiado, né? E esses consensos são uma reunião de especialistas em concussão cerebral do mundo inteiro. Você só consegue participar se você tiver algum estudo aceito para ou apresentação em pôster, ou apresentação oral nessa conferência, e de onde saem ali os consensos. Então, após vários aspectos da concussão cerebral são discutidos, né, nessas conferências, e o consenso do que foi abordado e o que foi concluído nessas concussões são divulgados. Se você colocar esse International Conference on Concussion no Google, esses consensos você vai ter acesso fácil a isso. Então, basicamente, assim, um programa de concussão cerebral que é recomendado aí por esses processos, você deve ter uma avaliação pré-temporada, com exame clínico basal do paciente, do atleta, né? Caso ele tenha uma lesão, você faz alguns testes de campo para ter um diagnóstico clínico ou uma suspeição clínica. Tem algumas ferramentas que têm publicadas nesses consensos também para isso. Depois disso, você faz uma avaliação clínica mais detalhada, testes neurocognitivos, categoriza, né, a concussão, que tem algumas trajetórias clínicas da concussão, e estabelece tratamentos específicos, e você faz avaliações clínicas sequenciais e testes neurocognitivos computadorizados para acompanhar essa recuperação até que ela seja completa e o atleta possa retornar ao esporte. Isso é bem individualizado, não deve ser baseado em protocolos de tempo, né? Não deve ter um tempo específico, a recuperação é muito individualizada, o tempo é muito diferente de um atleta para o outro, e o médico deve tomar essa decisão final, tá? Isso aqui é um artigo que fala sobre como as instituições profissionais dos esportes
os programas de concussão, que são as políticas de concussão que são divulgadas por essas instituições. Então, esse artigo divulgou as políticas de concussão cerebral na NBA, na NFL, na Liga Americana Profissional de Beisebol e na Liga de Hóquei Americana, né? E foi feita uma revisão desses documentos públicos, dessas políticas. Na pré-temporada, eles exigem uma educação em concussão cerebral. Em todas as temporadas, isso é obrigatório. Vídeo ou material físico para os atletas, técnicos e para o departamento médico, tá? Isso é obrigatório em todos os times ligados a essas ligas. O teste basal neurocognitivo computadorizado, vou falar um pouquinho à frente sobre o que seria isso, mas é obrigatório todas essas instituições fazerem esses testes neurocognitivos computadorizados, para ter um valor basal inicial desse atleta, e caso ele tenha a concussão, esse teste é um dos critérios de retorno ao esporte. Ele tem que voltar a esses valores normais, basais, para o atleta poder voltar ao esporte. E uma avaliação médica até pré-temporada. O diagnóstico, ele tem clínicas que exigem um SCAT, ou um SCAT adaptado para o esporte, que é um documento também desses consensos, tá? Sobre diagnóstico. E exige uma reavaliação seriada de 1 a 3 horas, de cada liga põe um tempo específico, e a liberação, se for feita antes de ter uma conclusão sobre o diagnóstico do atleta, ele deve ser liberado com informações e com contatos de emergência, caso o caso agrave mais, né? O acompanhamento e a liberação para o retorno ao esporte, todos exigem uma recuperação dos sintomas, e retorno à pontuação basal dos testes cognitivos computadorizados. Não existe um tempo mínimo para voltar ao esporte, salvo a Liga de Beisebol, que o mínimo são 7 dias, tá? E tem uns protocolos também de cada instituição dessa de retorno ao esporte. Então, começar a fazer atividade física, aeróbica, depois peso, aumentar as intensidades, depois começar treino com contato físico restrito, depois aumentar o contato até ele poder voltar para uma competição. Geralmente os protocolos são esses, tá? Nos Estados Unidos existem muitas leis, isso é um site que existe sobre leis em concussão cerebral em cada estado dos Estados Unidos, e muitos deles estabelecem regras, estabelecem obrigatoriedade de testes cognitivos até para atletas estudantis e universitários. Tem muitos estados que obrigam os educadores físicos a saberem suspeitar de uma concussão, e quando esse profissional de educador físico ele não tira o atleta do jogo, caso ele suspeite concussão, ele é notificado. Caso isso se repita mais uma vez, ele é suspenso por um tempo, e se repetir de novo, ele perde a licença dele. Então, a concussão, ela é um assunto muito divulgado e muito levado a sério nos Estados Unidos, né? Muitos estados exigem processos de educação nas escolas para os atletas saberem o que é a concussão, exigem a retirada do campo. Esses critérios também para retorno ao esporte são importantes, etc. Uma coisa que são princípios básicos na medicina e relacionados ao esporte, por exemplo, a gente, quando tem uma fratura maleolar, são 3 meses afastado do esporte. Se você tem uma miocardiopatia hipertrófica, que pode gerar uma morte súbita, de uma forma desavisada no atleta, ele vai ser considerado inapto para muitos esportes. Se você tem uma doença infecciosa com febre, você vai ficar 5 dias afastado do esporte. Isso é ok para todo mundo, todos os dirigentes do esporte aceitam isso, os médicos também aceitam isso, né? E a concussão cerebral, como que isso é visto, né? A gente está falando aqui de uma lesão potencialmente muito mais grave do que uma doença infecciosa ou até mesmo de uma fratura, mas cujos sintomas não são tão exacerbados igual uma fratura, igual um problema infeccioso. Então, o certo na concussão é que o retorno seja individualizado. Isso pode demorar dias ou meses e é baseado em sintomas clínicos e cognitivos, né? Mas isso é difícil de entrar na cabeça de muitos dirigentes de clubes aí, né? É muito fácil a gente avaliar, a gente percebe muito em praticamente todos os times que têm pelo menos algum recurso financeiro,
São feitas avaliações anuais, pré-participativas, do coração, do pulmão, abdômen, um exame de sangue, pelo menos, né? Eles avaliam também distúrbios psicológicos. Muitos times têm avaliação do aparelho ortopédico com máquinas isocinéticas, com avaliação dinâmica tridimensional da marcha, né? Eles têm todas essas avaliações dos atletas, mas e o cérebro desses atletas? Como que isso é tratado? Essas avaliações pré-temporada, pouquíssimos times adotam isso até hoje no Brasil, né? A gente fez um trabalho aqui em Brasília, em 2019. Isso aqui foi baseado nesse estudo que a gente quis fazer esse trabalho, né? Esse foi um estudo publicado na revista de Medicina de Reabilitação em 2006, tá? E foi um estudo que foi feito no time de São Paulo, e eles explicaram para os atletas e forneceram questionários para tentar avaliar de forma retrospectiva quem já havia sofrido pelo menos uma concussão cerebral dos atletas vigentes no time naquela ocasião. E 50% dos jogadores já tinham sofrido pelo menos um quadro de concussão cerebral no passado, e nenhum deles havia sido diagnosticado com concussão cerebral. Isso levou a gente, no ano passado, a desenvolver um projeto científico aqui no Hospital Home, né? Foi um projeto realizado pelas instituições Home, pelo IPE Home, que é o Instituto de Pesquisa do Hospital Home, o Uniceub também é parceiro desse Instituto de Pesquisa do Home, o BRAIN, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e a Clínica Life Checkup também. Então, foram 2 médicos, 3 fisioterapeutas, 5 estudantes, 3 secretários que ajudaram nesse projeto. Isso aqui são fotos uma foto de um dos times da Federação Brasiliense de Futebol. Então, a gente fez um processo de educação para esses atletas e dirigentes do time também. Eu dava uma palestra para todos eles sobre os principais sintomas, o que acontecia com a concussão, quanto tempo deveria ser afastado, caso tivesse, etc. E nós fizemos também algumas avaliações clínicas nesses atletas, fizemos os testes cognitivos computadorizados da U-Brain, fizemos também testes clínicos de equilíbrio, testes, né, e levantamento de histórico de cada um, se algum já havia sido submetido a alguma concussão cerebral no ano passado. Esses foram os times que foram notificados e compareceram. 7 dos 10 times profissionais de Brasília participaram desse estudo, foram 187 atletas profissionais de futebol que a gente avaliou, uma idade média de 25 anos, 25% mais ou menos desses atletas já tinham sofrido pelo menos uma concussão previamente, tá? E só um deles havia tido um diagnóstico de concussão cerebral. O número de concussões dentro desses atletas que tiveram concussões, 70% deles tiveram só um episódio, 20% 2 episódios, 5% 3 episódios, e 2,5% tiveram 4 episódios de concussão ou 5 concussões no passado e nunca haviam tido um diagnóstico, tá? Isso no ano passado, no estudo que a gente fez aqui. A gente até publicou esses dados numa conferência internacional da FIFA, que foi em Londres no ano passado. E depois a gente acompanhou esses atletas ao longo do campeonato aqui de Brasília para ver a incidência, né, de concussão. E a gente viu que a gente acompanhou em torno de 46 jogos. Na verdade, os nossos alunos ficavam entrando em contato com a delegação, né, dos times para ver se eles reportavam algumas lesões. Então, eles reportaram, a principal lesão reportada foi estiramento muscular, entorses, em torno de 21%, e depois disso, em seguida, teve a concussão cerebral, com 7% dos casos. Foram 4 episódios de concussão cerebral ao longo daquela temporada ali de jogos, né? Eu vou só mostrar para vocês 2 desses casos de concussão, e o que aconteceu com eles, para vocês terem uma noção como que a gente aborda, como a gente faz esse acompanhamento, né, dos atletas. Então, foi um goleiro de um dos times, ele teve uma lesão no dia 9 de fevereiro, no final do jogo, perdeu a consciência por alguns segundos, estava se sentindo fadigado, confuso e com problemas de concentração. Ele foi levado para ser submetido a uma tomografia computadorizada, que foi normal. E ele veio para o nosso serviço 2 dias após a lesão,
Ele não estava apresentando nenhum sintoma mais da concussão, então a gente lê sintoma por sintoma para o paciente, vê se ele apresenta isso ou não, e ele não estava mais apresentando nenhum sintoma no segundo dia pós-lesão. As baterias cognitivas computadorizadas já tinham voltado ao normal em relação ao teste inicial que ele tinha feito, e aí ele começou a seguir já um protocolo de retorno ao esporte, já voltou para a atividade física e foi seguindo aquele protocolo que eu falei com vocês, tá? Esse aqui é o teste cognitivo dele, um teste de reação simples, reação de escolha e teste de memória operacional. Aqui a gente vê, é um gráfico que é dado nesse sistema, você vê que a mudança do teste inicial, que foi 6/12, para o segundo teste, que foi 11/2, ela foi uma diferença em relação ao que é esperado de mudança, foi uma mudança de 0,6 desvio padrões em relação ao que é o normal de se mudar. Então, estatisticamente, não foi uma diferença significativa, tá? Para esses testes, a gente considerou que o teste não tinha se alterado. O segundo jogador que sofreu uma concussão também foi um goleiro. Ele teve uma lesão no final do jogo, teve perda de consciência por alguns segundos, fadiga, cefaleia, problemas de equilíbrio e problemas de sono também associado. Fez uma tomografia também que foi normal, voltou com 2 dias depois da lesão para ser avaliado por nós, e ele não relatava nenhum sintoma, mas a bateria cognitiva, os testes cognitivos ainda estavam anormais, eu vou mostrar para vocês. E no terceiro dia que ele voltou, ele estava sem sintomas, as baterias cognitivas estavam normais, e aí sim a gente liberou ele para começar um retorno ao esporte. Essa aqui é a variação do teste, você vê que esse teste de memória operacional caiu mais de 1,5 desvios padrões do que era esperado de mudança de um teste para o outro. Então, foi uma redução significativa nesse score. E no dia seguinte que a gente testou, ele teve uma melhora considerável desse teste. Então, e os outros testes tinham caído, mas não tanto, e a gente considerou que nesse momento ele estava de volta aos testes cognitivos basais, e ele pôde, então, iniciar o protocolo de retorno ao esporte, tá? Esses testes cognitivos, né, que são da U-Brain, isso aí, essa foto aqui do lado esquerdo é o Dr. Ricardo Eide, que é também médico do esporte. Ele é de São Paulo e ele é também especialista em concussão cerebral. Ele fez o mesmo programa de treinamento na Universidade de Pittsburgh que eu fiz. E a U-Brain é uma empresa que nós dois fundamos e levantamos em parceria, né, com o Mick Collins, que é esse médico, ele é psicólogo da Universidade de Pittsburgh, o Dr. David Darby, que é da Universidade de Melbourne, é um neurocientista que é um dos pioneiros nesses testes cognitivos computadorizados. E isso que fez a gente criar essa empresa aqui no Brasil, U-Brain, que a gente realizou esses testes cognitivos lá com os atletas do Brasil. O Dr. David Darby, ele é o desenvolvedor desses testes cognitivos, ele é professor do Centro de Neurociência da Universidade de Melbourne. A gente até fez uma parceria com ele em um dos estudos que a gente fez no ano passado com testes cognitivos computadorizados. A gente, em parceria com o CEUB, a gente fez uma avaliação de algumas escolas do Distrito Federal como um teste de screening para déficit de atenção. E até uma das alunas do CEUB, eu apresentei para ele, para o David Darby, ela até vai fazer uma especialização, fez um fellow lá com ele, uma pessoa muito acessível também. Ele é chefe do laboratório eCognition, do Centro de Neurociência da Universidade de Melbourne. Ele tem especialização em neuropsicologia, neurologia comportamental e neuroimagem em Harvard. Ele é PhD em neuropsicologia pela Universidade de Melbourne, participou de mais de 12 ensaios clínicos de múltiplas drogas, e esses dados são bem antigos, tá? Já publicou muito mais coisa aí. Autor de 2 livros, autor de 10 capítulos de diferentes livros em neurologia, autor e coautor de, hoje, mais de 100 artigos científicos publicados em diversas revistas científicas. Então, é ele que está por trás desses testes da U-Brain, tá, gente? A U-Brain, esse aí é um vídeo rápido, quem já tiver com pressa, ele é rapidinho, só para vocês verem qual o objetivo, né, da U-Brain, desses testes cognitivos, tá? Vocês vão poder ir vendo aí. Esses testes cognitivos, eles não são só para concussão cerebral, tá? Tem alguns artigos que mostram, e uns estudos lá do Dr. Darby, que mostram que eles são
são importantes e boas ferramentas para detectar precocemente Alzheimer, déficit de atenção, ver resposta a tratamento. Então, são testes bem estudados, ainda não tão difundidos, mas tem uma boa, ajuda bastante, né, nesses problemas que são muito... existem poucos métodos que definem, do ponto de vista criterioso, a quantidade que está sendo comprometido, né, de uma forma quantitativa, o desempenho cerebral, né. Então, esse é um vídeo institucional, né, dessa empresa YouBrain, que eu sou parte, sou um dos fundadores, e a ideia é usar esses testes cognitivos que abrangem áreas diferentes da função cognitiva. Nós temos testes de reação simples, que a gente vai medir no sistema o tempo que a pessoa demora para responder a um estímulo, teste de reação de escolha, que a pessoa tem que tomar uma decisão antes de responder o mais rápido que ela conseguir, teste de memória episódica, que é a memória que primeiramente vai ser comprometida na doença de Alzheimer, até anos antes de um diagnóstico clínico de doença de Alzheimer, essa pessoa já vai estar declinando essa memória nesses testes. Então, a missão nossa é fazer com que cada vez mais pessoas no mundo conheçam melhor, né, o seu cérebro, ampliando, assim, sua qualidade de vida através de detecção preventiva de alterações cognitivas ou potencializando sua performance cerebral. Queria até dar um testemunho aqui, se der tempo ainda. Eu tive um acidente automobilístico no começo desse ano, em janeiro, e estava indo para o hospital de manhã trabalhar, um carro entrou na contramão e me pegou de frente. E eu tive uma contusão no cérebro, fiquei na UTI, né, foi mais grave que uma concussão cerebral, eu fiquei na UTI uns 8 dias, depois tive alterações de memória durante muito tempo, e depois, graças a Deus, me recuperei. Agora, eu tinha feito esses testes cognitivos nos Estados Unidos, que chama Impact, aqui, esses testes da YouBrain, tinha feito antes, né, do acidente. Então, eu pude repetir esse teste ao longo da minha recuperação, e graças a Deus, hoje em dia, eu fiz os testes e minha memória, parte cognitiva, tempo de reação, fiz até uns testes, né, de força e algumas coisas lá na clínica que eu já tinha feito, né, na parte cardiorrespiratória, graças a Deus, tudo voltou ao normal. Então, esses testes realmente tratam de quantificar algumas funções, né, cerebrais. A gente, isso ainda é pouco difundido no Brasil, mas o Clube do Flamengo, do ano passado, adotou esse sistema, a gente fez um treinamento com toda a equipe médica lá no Flamengo, no departamento Cuidar, que é o departamento médico dos esportes olímpicos.
O futebol não participou dessa implementação do programa de concussão cerebral, mas eu conheço sim, vários atletas que já tiveram concussão e já fizeram testes, esses mesmos testes com o Dr. Ricardo, né? O Comitê Olímpico Brasileiro também já usou esses testes em diversos atletas, a Federação aqui Brasileira de Futebol, e lá na Clínica Life Checkup, quem tiver interesse de ver como que esses testes funcionam, a gente tem lá um check-up esportivo, né, que a gente faz para detectar problemas cardíacos, que podem gerar morte súbita, avaliar a parte de força e equilíbrio muscular. Também a gente faz testes para ver, tem uma avaliação tridimensional da marcha lá, que a gente faz para ver alinhamento dos membros inferiores, né, para caminhada e corrida, e a gente usa também esses testes cognitivos, não só para atletas com risco de concussão cerebral, mas também para avaliar essas variáveis cognitivas que podem ser desenvolvidas também com treinamento físico, né? Então, isso o que a gente tem feito atualmente, e era só isso que eu tinha para falar para vocês, obrigado, e não sei como é que a gente faz para voltar aqui, mas muito obrigado aí por tudo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, esse é o meu e-mail para correspondência, se vocês quiserem também acompanhar a clínica, ver lá de perto como é que a gente faz as coisas, nós estamos abertos aí, tá bom? Muito obrigado, doutor, pela aula, foi muito boa mesmo. E se o senhor tiver um tempinho agora só para dúvidas também, a gente vai abrir. Sim, claro, a gente pode responder dúvidas sobre concussão e também sobre a medicina do esporte. Quem tiver interesse em saber como que o médico do esporte faz, o que a gente trabalha, como que isso é feito, vocês podem perguntar também, tá? Isso. Professor, consegue me ouvir? Estou ouvindo, sim, tá. Professor, quando o senhor falou dos testes de concusão cerebral, parecia que aqueles testes, os primeiros que foram feitos aqui com os times de Brasília, parecia que eles foram autorreferidos, é isso mesmo? Foram o quê, desculpa? Autorreferidos, eram exames que a pessoa falava se tinha tido uma conclusão, mas eu queria saber como que era. Não? Não, assim, foi esses testes que a gente fez com a delegação desse pessoal do futebol aqui em Brasília, primeiro a gente explicou para eles o que era concussão. Então, assim, a gente explicou lá, olha, o seu cérebro, quando você bate uma cabeça com outro jogador ou no chão, é considerado uma concussão cerebral quando você apresenta tais e tais sintomas, ou imediatamente, ou um pouco depois, e isso pode persistir por alguns dias, ou meses, etc. Então, a gente explicou para eles o que era concussão cerebral, fiz uma apresentação para eles, e a gente perguntou, quais de vocês já tiveram sintomas parecidos com esse depois de um trauma de cabeça? E aí, deu aquele percentual de pessoas que responderam que já tinham tido concussões prévias. O teste cognitivo que a gente aplicou, porque eu não mostrei nenhum vídeo, mas é assim, é como se fosse um joguinho no computador. Uhum. Aparece, por exemplo, um alvo na tela. E aí, assim que aparecer o alvo, a pessoa tem que apertar ou o lado direito da tela ou uma tecla do teclado o mais rápido que ela conseguir. E o sistema vai medir esse tempo de reação em milissegundos, tá? Então, ele faz isso algumas vezes para a gente medir o tempo de reação dele. As provas de memória são assim, por exemplo, aparece uma carta no meio da tela e logo em seguida aparece outra. Se a carta que já apareceu em qualquer momento da prova aparecer de novo, essa pessoa tem que apertar um local diferente da tela. Se aparecer pela primeira vez, é do outro lado. Então, a gente quantifica a memória. E aí tem teste de memória verbal, teste de memória operacional, que é a memória mais rápida, e esse teste de memória episódica. Então, esses são esses testes computadorizados que a gente aplica, que são os testes da U-Brain, né? Show. Entendi. Professor, eu tenho mais duas coisinhas, mas vamos lá, a outra. Se o senhor puder falar um pouquinho de como é feita a avaliação médica no momento do jogo, por exemplo, naquele caso do Liverpool versus Real Madrid, né? Uma final, parece... o doutor Getúlio. Ô, Getúlio. Chegou agora aí ou estava aí antes, cara? Parece que ele está em plantão, doutor. Pela máscara aí, você está de plantão, hein? Quanto tempo, hein, cara? Tudo bom? Você está no mute aí, é tudo. Ô, desculpa, Marcelo. Isso, tira aí, de repente você responde alguma pergunta aí dos alunos também depois. Não, eu estou esperando, estou aqui esperando o paciente fazer a radiografia. Mas queria agradecer, cara, a sua presença. A gente
A gente trabalhou Obrigado. por muito tempo aí. Quer dizer, a gente ainda trabalha porque a gente é parceiro aí, mas trabalhei por muito tempo aí com o Moacir. Ele que me deu a primeira oportunidade de trabalhar no mercado privado com medicina esportiva. Eu tinha acabado de terminar minha especialização, depois o título. E ele que abriu portas também com a Seleção Brasileira de Polo Aquático, ali na CBDA. Então, o Moacir é um cara que, se vocês puderem colar aí na medicina esportiva, é um cara, um grande parceiro, um cara que sabe pra caramba, referência nacional. Eu fico muito feliz da Liga estar fazendo essas reuniões, porque as pessoas que estão presentes, todas têm uma participação muito importante no esporte brasileiro. O Moacir é uma das pessoas, junto com o Pagura, que tem colocado o projeto de concussão cerebral no futebol, nas modalidades olímpicas, e isso é uma coisa que eu falo, isso é Brasília sendo representada em todo o Brasil. Então você, Ana Carolina, que estava na última reunião, a gente teve o Cavazó, então a gente está só com nomes muito importantes na medicina esportiva, e eu só agradeço, Moacir, você estar presente. Infelizmente eles estão marcando a reunião toda quinta-feira, que é meu plantão fixo, então não estou conseguindo participar de todas as reuniões. Eu fiquei assistindo até o finalzinho aí, vi os lances de concussão do goleiro lá do cara, né? Aí teve outras, teve o do lateral esquerdo do Uruguai, que que ele foi bem tipo, foi na Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Que foi isso, feio o e ele negócio. ficou quase um mês depois jogando pelo São Paulo. Uma hora ele cai e ele nem se defende. Então ele cai. Ele acabou sendo acompanhado pela nossa equipe na época, pelo Ricardo Eide até, e ele fez os testes e nada normalizava, cara. Demorou e não normalizava, até que o Clipe falou, olha, se ele não jogar tal jogo, a gente vai ter que arrumar um jeito aí. E aí, antes desse jogo, ele normalizou os testes, aí a gente liberou ele para voltar. Mas foi arrastado o negócio mesmo. E ele foi jogar um jogo do São Paulo, ele disputa uma bola e não se protege, ele cai direto de cara no chão, porque ele não, acho que o tempo de reação dele está meio lentificado e ele não consegue se proteger. O Álvaro, esqueci o lateral esquerdo, e ele está tão irritado pela concussão que ele, inclusive, está agitado na hora que ele pede para retornar no jogo. Então é uma coisa, um sintoma bem típico, é legal de ver, assim, legal de ver não, porque a gente não quer que as pessoas tenham a concussão, mas é interessante ver esse caso porque ilustra bem um caso de concussão que tem. Esse do goleiro, eu acho meio que controverso se realmente a falha foi por causa da concussão, mas os outros... O frango mesmo deram uma desculpada ali, né? Às vezes sai uma desculpa que ele foi por causa da concussão. Mas a outra coisa que eu achei legal é falar da importância da concussão, como é levado nos Estados Unidos, por exemplo. Teve uma vez que um técnico do Lakers ele foi suspenso e punido com não sei quantos $1.000 só porque ele fez uma piada sobre concussão, porque ele queria que o jogador voltasse, ele falou, só foi uma batidinha de cabeça, e aplicaram a punição contra ele. Isso é bem típico como eles levam a sério a concussão. Infelizmente aqui a gente não leva tanto a sério, ainda não tem essa preocupação. Graças a você e ao Pagura, eu acho que essa preocupação ela tem crescido. Eu acho que agora o Eide, mas vocês têm levado essa mensagem. A gente colocou a gente instituiu no Flamengo, né, nas equipes olímpicas lá, o programa de concussão, esses testes, e o Varejão, ele deu um testemunho dele lá, que ele fazia esses testes muito parecidos lá na NBA, e lá, assim, se eles levavam um trauma de cabeça qualquer, eles iam para a salinha do lado, repetiam o teste, só voltavam para competir se tivesse normal, sabe? Ele até deu uma entrevista lá na época, mas é bem levado a sério mesmo isso. Ô, Getúlio, você não chegou aqui na hora, mas eu, na minha introdução, falei muito bem de você. Eu te agradeço por ter falado de mim, assim. Mas eu falei demais de você aqui, a nossa parceria e o tempo que a gente trabalhou junto, também te admiro muito, viu? Não, eu só agradeço, que para mim, você que abriu as portas aqui, e infelizmente por outras circunstâncias, era para a gente estar trabalhando junto aí até hoje. A gente está nesse projeto de voltar, mas não sai do projeto, né? Não, a gente vai abrir a residência médica aqui no DF, você vai ver que eu estou tentando abrir aí a residência, o serviço de residência médica em medicina do esporte, e você vai estar junto, a gente vai trabalhar junto de volta. Gente, eu vou agradecer porque eu estou de plantão, então não posso ficar de fora. Mas muito obrigado de novo, Moacir. Obrigado, parabéns a todo mundo. E obrigado a todos os presentes por estarem participando. Até mais, gente. Bom plantão aí. Valeu, tchau, tchau.
Ai, calma aí. Show. Professor, consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. Tudo bem, depois da fala do Getúlio, eu estava falando sobre a avaliação médica no momento do jogo. O que poderia ter feito, por exemplo, nesse jogo, né, se realmente foi um caso de concussão, que teve sintomas, que teve uma alteração cognitiva, o que a gente poderia ter feito? O que o médico poderia ter entrado no campo ali e algum teste ou para verificar sinais e sintomas ali na hora? Porque parece que é uma patologia bem silenciosa, né? Ela é bem silenciosa. Hoje em dia, sim, as regras do futebol têm até mudado um pouco. No caso de uma suspeita de uma concussão, você viu que ele bateu uma cabeça lá, né? Mesmo que não tenha sido algo tão, né, drástico, igual até o Uruguai lá na Copa do Mundo, né? Que foi bem feio o negócio. A FIFA, eles agora mudaram as regras que esse atleta ele pode ficar um tempo um pouquinho maior sendo avaliado e com o jogo ele parado, sabe? Eu não sei exatamente quanto tempo lá. Mas existem alguns, esses consensos de concussão cerebral no esporte, esse último de 2017, ele tem uma ferramenta que é um questionário que você pode falar ali com o atleta rapidinho e tem algumas avaliações clínicas para você fazer. Uma delas que vale a pena é um teste de equilíbrio. Então, você pede para o atleta, e é por isso que é importante essa avaliação clínica inicial, para você ter uma noção de como que é o equilíbrio basal desse atleta, né? Você faz alguns testes clínicos de equilíbrio, vê se ele tem apresentando alguma alteração, e tem o VOMS também, VOMS, que é um teste de um screening da atividade visomotora vestibular, que faz com que o paciente tenha sintomas e fique um pouco tonto, e é um teste rápido. Basicamente, você pegar, pedir para ele acompanhar o dedo assim, de um lado para o outro, acompanhar o dedo só com os olhos, ver se ele sente tontura, se tem algum sinal clínico. E agora, uma coisa que é importante na concussão, se você teve o trauma ali e não suspeitou de concussão mesmo fazendo essa avaliação, esse não quer dizer que esse atleta não tenha tido uma concussão, ele pode ainda manifestar os sintomas depois de um tempo. Então, você tem que ficar de olho nesse atleta durante o jogo, tá? Então, se você percebe, aí no caso do goleiro, eu não sei como é que ele era tudo, mas se você percebe alguma coisa muito fora do normal, do desempenho dele, por exemplo, isso já tem que levantar um sinal de alerta. Mas o negócio é ficar de olho nele, mesmo que você viu que naquele momento ele não teve um quadro clássico de concussão, tem que continuar acompanhando e vendo ele para ver se ele tem algum comportamento anormal, né? Muito obrigado. Será que alguém tem mais alguma pergunta? Mandaram alguma coisa no chat? Eu tenho uma pergunta, doutor. Eu vi uma vez, foi no Globo Esporte, que falava que já fizeram alguns estudos que viram a prevalência de uns genes que influenciam, tipo, na proteção dos neurônios. Então, alguns lutadores que tinham esse gene teriam o queixo mais forte, né, aguentava mais os socos, e outros tinham o queixo mais fraco. Aí eu não lembro mais qual era o gene, mas falava que era um gene que é tipo, responsável pela inflamação, no trauma. Então, sabe de algum eu não vou saber também qual é o gene, mas eu sei que existe uma predisposição mesmo individual e genética para desenvolvimento de concussão. E o que a gente vê é que muitas vezes os atletas conseguem chegar num nível de campeonato mundial, etc., principalmente na luta, são os atletas que, teoricamente, já têm um pouco essa proteção. Os atletas que têm uma facilidade muito grande para a concussão acabam, às vezes, parando antes, né? Mas existe essa predisposição individual, existem alguns fatores também, alguns históricos de doenças também que aumentam o risco de concussão. Então, por exemplo, histórico de déficit de atenção, histórico de enxaqueca, histórico de doenças comportamentais, isso também aumenta o risco da pessoa desenvolver um quadro de concussão cerebral. Então, provavelmente tudo ligado à parte genética mesmo, né? Mas não tem ainda assim, nenhum teste genético que seja feito, e se a pessoa tiver isso, ela não vai lutar em algum esporte, não vai fazer nada, e nem nenhuma terapia genética ainda para tratar isso, né? Fala, Matias. Opa, primeiramente, muito obrigado pela aula, doutor. Excelente aula, muito interessante. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, vai muito do que o doutor Getúlio comentou, que eu
a correlação entre o esporte, o cuidado que eles levam nos Estados Unidos e o cuidado que eles levam, por exemplo, no futebol. Eu queria saber se tem alguma perspectiva futura, algo que a gente pode fazer para, por exemplo, meio que parear esse nível de cuidado com o protocolo de concussão que eles levam, por exemplo, nos esportes americanos, que eles são, de certa maneira, mais restritos, comparados ao futebol, que é uma coisa mais global e, às vezes, não tem esse cuidado todo. Essa preocupação, ela começou nos Estados Unidos. Quem viu lá vocês viram aquele filme Concussion, do Will Smith? Então, começou muito com aquilo, né? Atletas famosos do futebol americano, que começaram a ter complicações graves devido a concussões prévias, né? Problemas tardios, e começou-se a investigar isso, e também relacionado às guerras que eles têm lá. Então, é muito comum, né, os militares lá que participam de guerra terem uma explosão perto, terem uma concussão, terem alguns danos cerebrais por conta disso, né? Então, a preocupação começou a ser porque pessoas famosas estavam sendo afetadas. E essas pessoas começaram a doar dinheiro para pesquisa, você começa a ter a mídia em cima disso tudo, a mídia lá em cima de concussão é muito forte. Então, assim, os pais têm até uma nova, não sei se é lei lá o que não pode cabecear no futebol até determinada idade, eu não lembro agora o que é. E quando você vai ver, não tem nenhum estudo que mostre que a criança não pode cabecear, mas por pressão dos pais, né, com medo de concussão, esse medo todo que existe lá, foi adotada essa lei. Então, assim, lá teve uma participação muito grande da mídia. Aqui no Brasil, igual vocês viram, né, aquele estudo de 2006, que metade do time de futebol de São Paulo não tinha tido diagnóstico, já tinha tido concussão, mas ninguém tinha tido diagnóstico. Hoje em dia, o Pagura, como o Dr. Getúlio falou, ele é um grande defensor dessa questão da concussão. Ele é um médico, né, diretor da CBF. Então, os congressos todos têm esse tema é abordado, coisa que antes nem existia no Brasil. Nos congressos nem existia o tema de concussão, hoje em dia já existem esses temas. Alguns protocolos vêm sido adotados na CBF em relação à regra, tudo, e eu acho que ainda está muito longe dos Estados Unidos, mas provavelmente o que pode melhorar é a formação das pessoas envolvidas no esporte, então a formação dos médicos que vão estar lá com o time, se eles vão adotar isso ou não, porque ainda existe um certo preconceito em relação às medidas que devem ser tomadas por conta dos dirigentes. E aí a questão da mídia é muito importante também, né? Se a mídia começar a pegar no pé desses caras e acabar com quem volte para o esporte. Eu lembro, 1 ou 2 anos atrás, eu assistindo futebol, às vezes eu via lá, teve um atleta profissional, vendo lá no Fantástico, sei lá, ele sofreu um trauma de cabeça, ele teve uma convulsão no campo, e aí depois da convulsão ele levantou e continuou jogando. Então, assim, umas coisas absurdas que atualmente já são um pouco mais criticadas na mídia e tudo, mas acho que quando isso começar a ser criticado, ou quando tiver um caso mais grave aí no futebol, com um atleta importante e tudo, aí o negócio eu acho que vai ser mais cuidadoso, né? As pessoas vão ser mais cuidadosas. Beleza, doutor, muito obrigado. Falou, Matheus. Doutor, você consegue me escutar? Sim, João, estou te escutando, sim. Doutor, eu tenho uma dúvida mais relacionada um pouco a essa prática que você teve, essa experiência nas Olimpíadas de 2016. Uhum. Que a minha dúvida é a seguinte, é muito relacionado a isso que foi dito nessa pergunta anterior. Ao longo dos anos, assim, a gente tem muita resistência, né, a esses protocolos de concussão em si, geralmente dos clubes, né, de quem que é responsável pelos atletas, porque eles querem um desempenho, né, eles querem ganhar, literalmente isso. Uhum. E aí eu vejo, por exemplo, no próprio filme lá, tem uma resistência muito grande, essa luta, por exemplo, da NFL contra esse médico lá que estava tentando descobrir um pouco mais sobre esse TCE, né? E aí eu queria saber contigo sobre essa experiência durante as Olimpíadas, que eu não sei se exatamente você chegou a ter experiência com um atleta que chegou a ter uma concussão, porque eu vi que você tinha relatado lá dos casos de lesão durante as Olimpíadas, tinha alguns casos de concussão, e eu queria saber como que é essa experiência a nível mundial, assim, nas Olimpíadas, que tem tudo quanto é tipo de esporte, de o quanto que isso tem de resistência por parte de treinadores, por parte de federações, o quanto que isso é levado a sério,
como que isso é comparado, por exemplo, o que eu sei mais assim de referência é mais os Estados Unidos, igual o pessoal tem falado muito, que eles levam isso muito a sério lá, né? Quanto que tem essa pressão, quanto que isso é aceito pelas federações, qual é a dificuldade para implementar isso no Brasil, especificamente? O grande dificuldade, eu acho, é porque a concussão não é nada muito alarmante, né? Então, se você pega um jogador e o cara tem uma fratura exposta lá no meio do jogo, o técnico vai alarmar, todo mundo vai ficar doido com aquilo. Você tem um cara, na época de concussão, vomitando o tempo inteiro, com febre, ou vomitando sangue, isso vai ser bem alarmante. A concussão, os sintomas são muito sutis. Então, e existem, assim, por parte dos técnicos, uma falta de estudo, né, em relacionado a essas áreas médicas, né? Eu até dei umas aulas no curso do COB de treinamento é um curso de treinadores, então eu pude falar lá com alguns técnicos, né, sobre a concussão e tudo. Acho que aos pouquinhos isso vai mudando. A nossa experiência, assim, nas Olimpíadas, a gente teve um atleta que sofreu uma concussão cerebral em um jogo treino um dia antes de começar as Olimpíadas, né? Geralmente eles vão para a Vila uma ou 2 semanas antes e vão tendo, né, alguns treinamentos com os times de outros países, e num desses treinamentos ele teve uma concussão cerebral. E aí a gente foi acompanhando ele, no primeiro dia não recuperou, no segundo não, no terceiro o técnico já estava doido, falando, olha, esse cara tá normal, ele já não tem nada, ele não tem nada grave, não sei o quê. O técnico já estava doido para ele ou voltar, ou ele falou, se ele não for voltar amanhã, a gente tem que dispensar ele, porque ainda dá tempo de contratar de chamar um outro atleta para o time. E aí ficou uma enrolação aí, mas era um time que a gente tinha feito essas testagens cognitivas antes, né, das Olimpíadas, então a gente comparou, e aí demos sorte dele voltar ao normal nos testes cognitivos e sintomas estarem todos limpos, tudo certinho, antes de começar os jogos mesmo das Olimpíadas. Mas é um tema que geralmente gera um estresse grande em relação ao médico, junto com os treinadores, porque não é uma lesão que aparenta muita debilidade do atleta, e por isso o treinador que não tem muita educação em relação a isso, o cara não vai querer liberar o atleta, né? É muito difícil mesmo. Mas a vantagem também dos testes cognitivos é essa, porque, por exemplo, a gente mostrou lá para ele, ele não está de volta ao normal, ele está com uma reação ruim, ele está com uma tensão ruim, ele não voltou ao normal. E aí, quando você vê os testes, você começa a fazer alguns testes clínicos com os atletas voltados para aquela área cognitiva, o cara consegue ver que aquilo está anormal, o atleta visualiza isso também, porque o atleta é uma outra área também que não quer ficar afastado de forma alguma, ele quer voltar para o esporte. Sintomas são sutis, um leve, dor de cabeça leve, um sintoma muito sutil que ele também quer desencanar disso e voltar para o esporte o mais rápido possível, né? Entendi, doutor. Muito obrigado. Professor, eu teria mais uma pergunta, mas eu acredito que a gente já está estourando um pouco o tempo. Eu posso até ficar de mandar um e-mail para o senhor. Pode ser? Fica à vontade, tá? Se você quiser aí, pode mandar um e-mail, eu te respondo. Calma. O senhor tem mais um tempinho? É bem rapidinho, na verdade, mas já estou com medo de estar atrapalhando. É só sobre a síndrome do segundo impacto, doutor. Queria saber se realmente a segunda conclusão, seguida de uma primeira, né, com um tempo menor, ela é mais... ela causa um dano maior mesmo, e por que não aumentar, né, os protocolos, por que não aumentar o tempo de retorno, se a síndrome de segundo impacto for realmente mais prejudicial? Porque o senhor até apresentou um caso que teve óbito, né? Assim, realmente ela descrita, ela acontece geralmente em adultos jovens e adolescentes. Em adultos mais velhos, geralmente não acontece, mas existe uma série de casos reportados. Ano passado, atendi aqui em Brasília um atleta de judô que não faleceu, mas ele teve uma síndrome do impacto. Ele demorou muito tempo, teve consequências mais graves, assim, demorou muito a se reabilitar. Era um atleta de ponta da cidade. Ele participava até de campeonatos internacionais aí e tudo. Então, assim, esse negócio dos testes cognitivos,
de estar investigando os sintomas, os testes clínicos dos sintomas relacionados à concussão, eles são importantes para você tentar quantificar essa recuperação. Então, assim, por um lado, você tem essa síndrome do segundo impacto, que, graças a Deus, é bem rara, mas, por outro lado, você tem que a concussão cerebral, ela demora pouco tempo para recuperar. Então, o importante, a forma como isso é abordado hoje em dia, é usar essas tecnologias para quantificar a recuperação e a lesão e ter um olhar clínico bem voltado para essa parte clínica, né, os sintomas da concussão. Isso é o que é recomendado hoje em dia. Se você faz isso certinho, a chance dele ter um outro problema e fazer o retorno gradativo para o esporte, a chance dele ter um segundo impacto é mínima, nunca foi descrito, pelo que eu saiba aí. Tá. E é muito parecido com a morte súbita, né, cardíaca, por exemplo. São doenças raras, graças a Deus, que mais que a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte já recomenda no mínimo um eletrocardiograma, mas você não põe todo mundo para fazer uma tomografia cardíaca, você não põe todo mundo necessariamente para fazer um ecocardiograma, que é até mais preciso do que o eletro e tudo, mas vocês tem que pensar no risco-benefício de adotar os protocolos, né? Uhum. Show. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado pela aula, assim, abriu minha mente mesmo sobre concussão. Eu não sabia nada, não sabia o que era só, mas, enfim, gostaria de agradecer o senhor pela disponibilidade. Se possível aí, ano que vem, se tudo der certo, a gente vai tentar entrar em contato com o senhor na elaboração do nosso plano de ensino, e é isso. Espero que a gente possa também, mais adiante, contribuir em algo assim. Obrigado por deixar as portas abertas, né? E é isso. Muito obrigado por estar ajudando aqui a gente a estar desenvolvendo. A Liga começou esse semestre e o intuito é o que o Getúlio falou mesmo, de levar a medicina do esporte no DF para frente e trazer retorno, né, à sociedade. Então, muito obrigado por fazer parte disso e estar dando um gás aqui para a gente que está começando agora. Muito importante. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Estou aberto aí para vocês. Vamos começar a trabalhar mais junto. Nós temos diversos projetos científicos também lá no hospital e no centro médico lá da Life Checkup. E eu vou estar comunicando vocês aí se vocês vão querer participar de alguns deles. Certeza. E vamos mantendo contato, sim, tá? Vai ser um prazer aí. Muito obrigado pelo tempo. Boa noite a todos aí, tá? Até logo. Boa noite. Muito obrigado.